Olá, meus irmãos e amigos. Nós dissemos na primeira aula do curso de Pentateuco que o nosso curso teria 6 aulas, mas nós achamos melhor dividir o livro de Levítico em 2 partes. A primeira parte nós daremos na aula de hoje, a segunda parte na próxima aula. A duração total do curso de Pentateuco, então, será de 7 aulas. Levítico, o terceiro livro da Bíblia, é um livro que muitas pessoas evitam, porque acham difícil e, aqui entre nós, até um pouco chato. Mas nós veremos na aula de hoje o quanto esse livro pode nos ensinar a respeito do Evangelho de Jesus e a respeito da vida e da obra do próprio Cristo. Bom, o nome Levítico deriva do termo grego Levitikon, utilizado na versão grega da Bíblia chamada Septuaginta. Esse nome Levítico tem o significado de a respeito dos levitas. Mas quem seriam esses levitas? A tribo dos levitas, ou a tribo de Levi, era uma tribo originada a partir de Levi, o terceiro filho de Jacó com Lia. Essa tribo, quando estava no deserto, ela se mostrou fiel a Deus no episódio do bezerro de ouro, quando, depois que Moisés havia ficado 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, quando ele desceu, o povo havia se rebelado e construído um bezerro de ouro para adorá-lo no lugar de Deus. Os levitas, então, foram a tribo que se puseram ao lado de Moisés, e fizeram uma grande vingança. Eles mataram pela espada cerca de 3.000 israelitas que haviam se rebelado contra Deus. Moisés, então, fala assim para os levitas: vocês se consagraram ao Senhor. Isso está em Êxodo 32, versículos 27 a 29. Vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. A partir desse dia, então, a tribo dos levitas ela foi separada por Deus para o serviço dele, para a ministração no tabernáculo do Senhor. Em hebraico, o nome do livro é Vaikra, que significa e chamou. Isso porque o primeiro versículo do livro de Levítico diz o seguinte: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Então, os judeus, da mesma forma que no livro de Gênesis e no livro de Êxodo, usam uma palavra, uma das primeiras palavras do livro, para dar nome a todo o livro, no caso, Vaikra, que significa e chamou. Assim como os demais livros do Pentateuco, o livro foi escrito por Moisés, provavelmente por volta do século XV a.C. O tema principal do livro de Levítico é a santidade de Deus e a necessidade do povo de Deus também ser santo. Em algumas passagens do livro de Levítico, e nós podemos citar Levítico 11:45 e Levítico 19:2, os textos repetem o alerta divino: sede santos, porque eu sou santo. O Velho Testamento usa esse termo santo um pouco diferente do que nós usamos na nossa vida cristã. Nós normalmente nos referimos à santidade, o ser santo, à ausência de pecado, alguém que não peca. Mas o Velho Testamento tem um sentido um pouco diferente. O sentido de santo no Velho Testamento é de alguém ou alguma coisa que fosse separada das coisas comuns, das coisas impuras, contaminadas, alguém que fosse separado do vício e da idolatria. Deus então chama Israel para ser um povo santo, um povo que fosse separado das demais nações,
separado para o seu serviço e para a sua adoração. A partir da aliança do Sinai, Israel passou a ser a representação terrena do reino de Deus. E como rei, o Senhor passou a estabelecer a sua administração sobre toda a vida dessa nação. Não apenas o aspecto da vida espiritual, mas também da vida comunitária e até mesmo a vida individual de cada israelita. Israel, portanto, deveria viver como povo santo de Deus. O contexto histórico desse livro é o acampamento dos hebreus depois que eles haviam partido do Egito, como nós falamos na aula passada do Êxodo. Eles caminharam por 3 meses no deserto até chegar ao Monte Sinai. Ali eles acamparam e permaneceram nesse acampamento ao pé do Monte Sinai por cerca de 11 meses. Nesse tempo, Moisés recebeu toda a lei, todas as instruções de Deus a respeito da vida do povo de Deus. Deus ensinou então sobre as suas leis morais, espirituais, comportamentais e cerimoniais. Deus, como eu havia falado anteriormente, separou a tribo de Levi para o serviço do tabernáculo. E dessa tribo separou Arão e a sua descendência para o sacerdócio. Em Números, capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte: dessa maneira, Deus falando a Moisés, você separará os levitas do meio dos israelitas, e os levitas serão meus. Se formos fazer uma comparação de Israel com a igreja hoje, né, os levitas seriam os diáconos, aqueles que faziam o serviço da casa de Deus. Eram eles que montavam o tabernáculo, que desmontavam o tabernáculo, que transportavam o tabernáculo pelo deserto e todos os utensílios do tabernáculo. Mas dentro da tribo de Levi havia uma família, que era a família de Arão e todos os seus filhos, os seus descendentes, que era a família sacerdotal. Então, dentro desta mesma comparação, nós podemos dizer que os sacerdotes seriam os pastores e os presbíteros, aqueles que ministravam a Deus, aqueles que prestavam o culto a Deus. Deus, então, ele separa a tribo de Levi, né, para o seu serviço, para o serviço do tabernáculo. Se em Gênesis nós conhecemos o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, e em Êxodo nós conhecemos o Deus Libertador, em Levítico nós seremos apresentados ao Deus Santo e Santificador. Para efeito de uma melhor compreensão do livro de Levítico, nós podemos dividi-lo de forma mnemônica em 5 blocos, todos iniciados pela letra S. O primeiro bloco seria de sacrifícios, o segundo, sacerdócio, o terceiro, saúde, o quarto, separação e o quinto e último bloco, solenidade. No primeiro bloco, que nós chamamos de sacrifício, ele vai do capítulo 1 ao capítulo 7 e ele descreve os diferentes tipos de sacrifício que eram realizados pelos israelitas. O segundo bloco, chamado sacerdócio, vai do capítulo 8 ao capítulo 10 e trata da consagração e dos deveres dos sacerdotes. O terceiro bloco, que estamos chamando de saúde, define as regras higiênicas e alimentares para o povo. Como eu falei anteriormente, a lei ela não tratava apenas dos assuntos espirituais, mas ela agia em todas as esferas da vida dos israelitas. Nesse caso, as regras eram higiênicas e alimentares. Ela vai do capítulo 11 até o capítulo 15. O quarto bloco nós chamamos de separação,
porque esse texto define as regras de purificação cerimonial. Vai do capítulo 16 ao capítulo 22. E o último bloco nós chamamos de solenidade, que vai do capítulo 23 ao capítulo 27, e ela estabelece as festas solenes de Deus. Nós vamos falar mais à frente sobre elas. Bom, o primeiro ponto extremamente importante do livro de Levítico é o estudo do tabernáculo. Isso está em Levítico, capítulos 25, 26 e 27. A palavra tabernáculo tem o significado de residência ou de habitação. O tabernáculo foi construído, portanto, para ser uma habitação de Deus entre o seu povo no deserto. Êxodo 25:8, Deus fala para Moisés: "E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles." O tabernáculo é, portanto, um tipo de Cristo, e cada elemento, cada mobília simbolizam aspectos da vida, da obra e da morte do Senhor Jesus, como nós veremos à frente. Preste atenção agora nesse slide que eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos a imagem do que seria o tabernáculo no deserto. Vocês veem que é, na verdade, uma tenda, um cercado com uma tenda dentro desse cercado. O tabernáculo, portanto, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, que é essa parte exterior, vocês podem ver que há uma fumaça subindo, ali era o local onde ficava o altar de sacrifício, onde os animais eram imolados, sacrificados e posteriormente queimados nesse altar. Esse local era chamado de átrio ou de pátio exterior. Era o único local do tabernáculo onde uma pessoa normal, que não fosse levita ou sacerdote, poderia adentrar. Dentro desse pátio nós vemos uma tenda, e essa tenda era dividida em 2 partes: o lugar santo e o Santo dos Santos. Vamos ver essa outra imagem, que é uma imagem esquemática do tabernáculo. Nós vemos que na área externa haviam 2 elementos principais: o altar do holocausto e a bacia de bronze. O altar do holocausto, como vocês podem ver nessa imagem, era um altar construído em bronze, muito grande, em que o sacerdote imolava e, em seguida, queimava aquele sacrifício. Normalmente era um cordeiro, um bezerro, um cabrito, e ele era imolado e, em seguida, queimado no altar do holocausto. Note bem que, a partir da entrada do tabernáculo e em direção ao lugar santo e ao Santo dos Santos, você, em primeiro lugar, vai ter que se deparar com esse altar de sacrifício. O sacerdote não podia chegar até o Santo dos Santos, que era o lugar da habitação, da presença de Deus, sem passar pelo altar do sacrifício. O altar do sacrifício nos remete à cruz. Assim como você não podia chegar ao Santo dos Santos sem passar pelo altar do holocausto, nós não podemos chegar a Deus sem passar pela cruz, sem passar pelo sacrifício da cruz, sem sermos remidos pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 13, versículo 11 e 12, diz que Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. O segundo elemento que nós temos no átrio ou no pátio exterior é a bacia de bronze. Essa bacia de bronze, nós vemos a imagem aqui, o sacerdote, lavando as suas mãos nessa bacia,
era o lugar de purificação. O sacerdote ele não podia adentrar ao lugar santo sem que lavasse os seus pés e as suas mãos. E lavava por meio dessa bacia de bronze. Essa bacia de bronze também nos remete a Jesus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Assim como essa bacia era utilizada para a purificação dos sacerdotes, Jesus é quem nos purifica para que possamos ter acesso ao Pai. E aí nós vamos entrar no lugar santo, nós vamos entrar dentro da tenda do tabernáculo. Nesse local tinham 3 elementos. Logo à direita, vocês podem ver aqui, havia uma mesa chamada a mesa dos pães da proposição. Essa mesa era uma mesa construída em madeira de acácia, revestida de ouro, e sobre ela ficavam 12 pães, representando cada uma das 12 tribos de Israel. Esses pães ficavam todo o tempo nesse local e só era substituído aos sábados pelos sacerdotes. Eles então traziam 12 pães novos e eles comiam os 12 pães que seriam substituídos. Esses pães, eles eram pães asmos, pães sem fermento, e eles também representam Jesus, que é o nosso pão, o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. O segundo elemento desse lugar, do santo lugar, era o castiçal de 7 hastes, chamado pelos judeus de menorá. Esse castiçal era construído em ouro puro, né? E ele ficava permanentemente aceso. Esse local, o santo lugar, era um local totalmente fechado, não tinha janelas, então era totalmente escuro. A única luz que havia nesse local era a luz que provinha desse castiçal, dessa menorá. Essa menorá, ela, como eu disse antes, era construída de ouro. O ouro é símbolo da pureza, né? E ela também nos remete para Jesus. Esse castiçal, essa menorá, ela nunca poderia se apagar. Então os sacerdotes, de tempo em tempo, tinham que entrar e trocar o óleo desse castiçal para que a luz jamais se apagasse. Em João, capítulo 8, versículo 12, Jesus também diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O terceiro elemento que nós temos no lugar santo é o altar de incenso. O altar de incenso era uma pequena mesa, também construída em madeira de acácia e revestida de ouro, onde o sacerdote retirava a brasa do altar do holocausto, colocava sobre esse altar de incenso e ali ele despejava essências, que eram essências especiais que só podiam ser utilizadas no culto do tabernáculo. E diz a Bíblia que ali subia um aroma suave, agradável a Deus. Esse altar do incenso representa a intercessão e também nos aponta para Jesus, que é o nosso intercessor, que está à direita de Deus, intercedendo por nós. Romanos, capítulo 8, versículo 34, Paulo diz: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Por fim,
nós vamos entrar no recinto mais sagrado, que era o Santo dos Santos. Esse era o local da habitação de Deus. Havia uma cortina que separava o lugar santo do Santo dos Santos. E se os sacerdotes eles podiam entrar para ministrar no lugar santo, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, no dia do perdão, ele podia entrar para fazer a propiciação, a justificação do seu próprio pecado e do pecado do povo diante do propiciatório que estava sobre a Arca da Aliança. Dentro do Santo dos Santos havia uma única mobília, um único elemento que era essa Arca da Aliança ou Arca do Testemunho. Nada mais era que uma caixa construída também em madeira de acácia e revestida de ouro, e dentro dela ficavam guardados 3 elementos que simbolizavam a ação, o poder de Deus em favor do povo. Um pote com maná, que era o alimento dado por Deus durante a jornada dos hebreus no deserto, a vara de Arão, que havia florescido, e as 2 pedras da lei que havia sido dada por Deus a Moisés. Sobre essa caixa havia uma tampa de ouro puro, onde ficavam 2 querubins alados, com as asas estendidas, cobrindo essa tampa, que era chamada de propiciatório. Propiciatório porque era o lugar da propiciação ou da justificação, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, aspergia o sangue de um animal inocente e, pelo poder desse sangue, ele trazia justificação a todo o povo. Nós vamos ver que interessante, né, como esse local era tão sagrado e tão fechado. Em Levítico, capítulo 16, versículo 2, Deus diz o seguinte a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre toda hora no lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, atrás do véu, diante da tampa da arca, o propiciatório, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Se alguém entrasse no Santo dos Santos, fora daquele dia determinado para isso, que era o dia do perdão, morreria, seria fulminado por Deus. Veja que interessante o que diz Mateus capítulo 27, 51, quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Diz o seguinte: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Então, quando Jesus morreu, a cortina que fazia separação entre o lugar santo e o Santo dos Santos, dentro do templo de Herodes, que nada mais era do que um tabernáculo maior, ela foi rasgada, e não foi rasgado de baixo para cima, como tendo sido rasgado por mãos humanas, mas foi rasgado de cima para baixo, porque pela morte de Jesus na cruz, Deus rasgou a cortina que fazia a separação entre nós e Deus. Então, se naquele período ninguém podia chegar no Santo dos Santos, ninguém podia ter acesso à presença de Deus, a partir da cruz de Jesus, todos tiveram acesso. Todos nós, aqueles que estamos debaixo do sangue de Jesus, temos acesso ao Santo dos Santos, ao lugar da presença de Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 19, o autor de Hebreus diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. É maravilhoso ver como o Levítico aponta para Jesus, e através desse livro nós podemos ver a obra maravilhosa de Jesus na cruz, que nos deu
total e amplo acesso ao Pai. Bom, hoje nós ficaremos por aqui. Na próxima aula estudaremos, ainda no livro de Levítico, outros importantes aspectos do culto israelita que nos aponta para a obra da graça e para Jesus. Até lá!